Povo de Deus, meu irmão e minha irmã, ser órfão é uma condição de indigência. Por isso que o Senhor, vendo essa pobreza que toca não só o aspecto externo do homem, mas sobretudo fere também dentro do homem, sempre garantiu que a viúva, o órfão, o estrangeiro, tivesse um defensor, um chamado Goel. Nossa igreja tem a graça de contar com o Espírito de Cristo, que fala em nós, que no corpo e no sangue vem até nós. Mas também temos outro Goel, outro defensor, o Espírito Santo de Deus, que faz com que nós não sejamos órfãos, mas experimentemos a dignidade de filhos. Nós podemos, em espírito e em verdade, aclamar com toda a terra: Abá, ó Pai. Esse Espírito, meus irmãos, nos faz condividir o que temos, nos faz ser um só coração, e o dízimo é a melhor expressão de que somos um só corpo, bem unido, mas também um só Espírito, um só coração, e sentimos em nós as necessidades da igreja, e sentimos em nós, não pena, mas compaixão por quem sofre e por quem precisa de nós. Assim, nós compreendemos que a palavra de Deus, que é anunciada por Filipe e que é tão atrativa, ela não é algo que sai apenas da boca, mas é algo que brota da vida. O Espírito de Cristo nos faz viver diferentes. O Espírito de Cristo nos faz dizer não à indiferença do nosso tempo e nos importarmos uns com os outros e nos colocar no lugar de quem sofre. O ir daí do cristão não é sinônimo de indiferença. Pelo contrário, significa um em que posso ajudar. O que posso fazer nos leva, nos impele, como nos diz o apóstolo das gentes, Paulo. O amor de Cristo nos impulsiona a sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro uns dos outros. O evangelho deste domingo é uma continuação daquilo que nós escutamos no domingo passado. Nós estamos no mesmo contexto da ceia, e em sua oração sacerdotal, o Senhor nos propõe o mandamento: amai-vos uns aos outros. A palavra mandamento vem do latim mandare, que é a junção de duas palavras, manus, com as mãos, e dare, doar. Não é um estatuto jurídico, não é uma lei, mas é sobretudo uma proposta para a vida. Nos colocar com as mãos, ou seja, com o nosso ser, porque a mão é a expressão de quem somos, e nos doar por completo. É bonito quando nós podíamos estar juntos e vermos a procissão do dízimo, e cada um estender a mão para a cesta das ofertas e dar pouco ou muito, mas reconhecendo que Deus nos deu por primeiro. Nós somos capazes de viver o mandamento do amor e qualquer mandamento da parte do Senhor, porque o Senhor nos deu a sua graça, nos deu o seu amor por primeiro, e nos lembra Cristo: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Não fostes vós que amastes, mas fui eu que vos amei por primeiro, como nos lembra São João em sua carta.
Meus irmãos e minhas irmãs, se nós recebemos o Espírito de Cristo, esse Espírito nos impele, nos leva a viver uma vida diferente, a olhar o mundo de forma diferente, mas sobretudo a querer fazer o reino de Deus aqui e agora. E o reino de Deus é sinônimo de amor. Quem ama permanece em Deus, e Deus permanece nele, e faz nele a sua morada. O mandamento de Cristo urge dentro de nós, queima dentro de nós, faz com que aquela sensação de vazio, aquela sensação que não estamos completos, seja ultrapassada. Nós somos completos. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, faz em nós a sua morada e nos ensina a amar. Mais ainda, ajuda a nossa fraqueza a amar. Nós podemos amar porque Cristo habita em nós. E mais ainda, o seu Espírito nos impele a amar não com palavras, mas a amar com gesto concreto, vivendo cada dia a palavra de Deus, deixando que a Eucaristia, que nós derramamos sobre o altar em favor de toda a humanidade, que essa Eucaristia nos leve a fazer o bem. Vamos compreendendo, meus irmãos, que o templo de Deus, a casa de Deus, não é simplesmente essas paredes de pedra, mas somos cada um de nós. E mais ainda, quando nos decidimos a amar, o Espírito de Cristo age em nossa vida. Nessa pandemia, nós sentimos muitas saudades de vir à igreja, de estar na casa do Senhor. Mas o Senhor não nos abandona, não nos deixa órfãos e nos faz descobrir que a nossa casa, que o nosso corpo, que o nosso ser é um lugar onde Ele habita. Peçamos ao Senhor nessa noite que brote do nosso coração um canto novo e que toda a humanidade aclame, como cantamos com o salmista, que aclame ao Senhor. E o melhor canto ao Senhor não é uma composição complexa, não é uma música que nos envolve, não é um coro afinado, mas é uma vida que se afina com a palavra. Mas é a nossa vida, é o nosso próprio ser, quando nos decidimos escutar o Evangelho e deixar as cordas do nosso coração vibrarem com esse Evangelho e cada dia da nossa vida tocarmos com a nossa mão, com as nossas mãos, a melodia do Evangelho de Cristo, porque o mandamento de Cristo não é uma doutrina vazia que se segue sozinho, mas é sobretudo uma melodia que nós cantamos com a igreja, que cantamos uns com os outros. É uma policromia aonde todos nós podemos participar, e participamos porque o Espírito Santo dá harmonia a essa igreja. Quanto destoamos o louvor de Deus quando não vivemos bem o Evangelho. Quanto destoamos a harmonia que é a igreja quando o nosso egoísmo e o nosso pecado ressoa mais alto e faz com que a microfonia, a desarmonia entre na casa de Deus. Mas o Espírito de Cristo, que não nos deixa órfãos, que não nos deixa sem a partitura, que todo coração é capaz de entender, dá harmonia à igreja, e a igreja se torna essa grande sinfonia, que mesmo estando separada no tempo em que vivemos, cada um com sua vida, cada um com sua voz, aonde está, pode cantar o canto novo que o Senhor deseja de cada um de nós. O canto que brota da igreja e toca o céu. O canto que é o céu descendo à igreja e que nos faz cantar o hosana que Deus deseja de cada um de nós. Uma vida segundo o Evangelho. Como as primeiras comunidades que, escutando Filipe e os apóstolos, se decidem a viver conforme o Evangelho.
como no Salmo em que com o salmista dizemos: aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra é capaz de cantar a Deus, porque, meus irmãos, por mais que a sombra desta doença muitas vezes mostre o que temos de pior, quando desferimos contra os outros discursos que ferem, pedras que machucam a dignidade do ser filho de Deus, mesmo assim, também podemos manifestar o que temos de melhor. Podemos nos importar uns com os outros, cuidar uns dos outros. E a caridade cristã nos leva a nunca em nossa vida abraçar a indiferença, mas sobretudo, se temos o Espírito de Cristo e se o Espírito Santo age em nós, a viver a empatia, a viver o cuidado uns com os outros. Mês passado, em meio à pandemia, nós tivemos a maior expressão de dízimo aqui no Jardim da Imaculada, São Julião e Vila Nova. Nunca tínhamos chegado a uma importância tão alta. Nos mostra que na dor nós podemos amar. Nos mostra que dentro das dificuldades nós podemos partilhar. E quando nós partilhamos, as comportas do céu se abrem sobre cada um de nós e a graça de Deus é derramada. Peçamos, meus irmãos, ao Senhor a graça de sempre vibrar em nosso coração o canto que o Senhor deseja de cada um de nós, que é justamente uma vida voltada para Ele, uma vida mergulhada em Sua palavra, uma vida alimentada pela Eucaristia, e que o nosso dízimo não seja simplesmente uma quantia colocada à disposição da igreja, mas seja a nossa vida derramada diante do altar. Assim seja. Amém. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos, e professemos juntos a nossa fé, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E rezemos juntos, especialmente você que nos acompanha, a oração do dizimista. Recebeis, Senhor, o nosso dízimo